Konnichiwa, Takahashi Surero desu. E aí pessoal, tudo de boa? Hoje eu gostaria de falar sobre uma dica muito importante que ela é muito valiosa. É uma dica que, se você souber, ela vai te ajudar muito na pronúncia das palavras em japonês. Mas é uma coisa que vai te ajudar muito para verbos. Então, se você souber essa dica, vai te ajudar muito quando você for pronunciar um tipo de verbo. Ninguém anda falando por aí sobre essa regra. E que se essa regra fosse dita e explicada para várias pessoas, muitas pessoas poderiam aprender e falar de maneira correta e poderiam melhorar drasticamente a pronúncia dos verbos em japonês. A gente sabe que a maioria dos estudantes japoneses, quando eles estão aprendendo a língua japonesa, estão introduzindo a língua japonesa, estão começando a estudar japonês, eles não têm meio que um pensamento sobre pronúncia. Eles ouvem do jeito que está sendo pronunciado, às vezes pelo próprio livro didático ou pelo próprio professor. Quando você não tem a consciência sobre pitch accent, quando você não sabe que essa coisa existe, não tem como você ouvir algo e poder processar do jeito que está sendo falado, entendeu? Você não tem como copiar fielmente. Até porque a gente, como brasileiro, a gente não tem essa conscientização, a gente não tem isso no nosso cérebro. Como a gente é acostumado com a acentuação, com a entonação do português, a gente não é acostumado a ouvir esse negócio de pitch accent. A gente não é acostumado com esses tipos de padrões, que são o reba, atamadaka, odaka e nakadaka. Como a gente não é acostumado com esses 4 padrões, quando a gente ouve um verbo, a gente internaliza ele, a gente ouve, sem pensar, a gente pronuncia do jeito que a gente ouviu. Na maioria das vezes, nosso cérebro é muito preguiçoso e ele, às vezes, não pega fielmente, né? Ele nem tem como pegar fielmente o som, porque ele não sabe, ele não conhece isso. E é por isso que existe a importância de treinar o ouvido, sempre estar treinando e procurando entender os 4 padrões e os padrões da língua japonesa, né? Dos pitch accent, para você conseguir internalizar esses padrões e quando ouvir, conseguir reproduzir esse som de maneira correta. Então, nós como estudantes japoneses, quando a gente começa a estudar japonês, a gente não tem essa consciência, essa conscientização de que existe pitch accent, que existe um jeito correto e que existe 4 padrões para a gente pronunciar essas palavras, esses verbos. E quando a gente pega, verbos no livro didático, a gente costuma a pronunciar esses verbos com acento. E na maioria das vezes, os verbos em japonês, eles não são 100% com acento. Tem verbos que são flat, verbos que são retos, verbos que não têm acento. Esses verbos que não são acentos são chamados de reban, rebangata. São verbos do tipo flat, verbos do tipo reto, verbos que não têm acentuação. Esses verbos que não têm acentuação, eles são a bem boa parte da maioria dos verbos, mas a gente, como brasileiro e estudante japonês iniciante, a gente tem tendência a pronunciar com acento, sendo que às vezes há verbos que não têm acento, que seria o caso de verbos akeru ou manabu. Esse manabu, ele é um verbo que não tem acento, mas a gente, como brasileiro, às vezes a gente tende a falar manabu. Eu não sei porquê, mas é assim que a gente fala. Uma dica que eu venho dar hoje é a dica que fala sobre verbos que terminam com tsu. Essa regra do tsu, essa regrazinha básica do tsu, ela faz com que você evite de ficar treinando verbo por verbo que termine com tsu. Então, ela faz com que você bote todos os verbos existentes na língua japonesa que terminem com tsu, você vai colocar no grupo e vai saber que para toda vez que vier um verbo que tiver tsu, você vai aplicar essa regra. E a regra diz que todo o verbo que termina com tsu, ele vai ter uma queda. Então ele vai ser acentuado, ele não vai ser não acentuado. Ele não vai ser rebangata, ele não vai ser reba, ele não vai ser flat, ele vai ser kifuku. Quer dizer que ele vai ter uma queda, quer dizer que ele vai ter a queda em algum lugar. Mas onde vai ser essa queda? Onde você vai ter que colocar essa queda para que você pronuncie corretamente? Essa queda vai acontecer na segunda mora a partir de trás para frente. O que eu quero dizer com isso? Que você vai contar lá de trás para frente e você vai contar. A primeira vai ser o tsu, né? Porque ele vai terminar com tsu. E a segunda vai ser o que vem antes do tsu. Esse vai ser o núcleo, esse vai ser onde a queda vai acontecer. Então, toda vez que você vê um verbo que termina com tsu, você vai saber que o tsu vai ficar baixo e quem vem antes dele
vai ser o local onde você vai colocar a queda. Então ali vai ser o pivô, ali vai ser o ponto principal, onde você vai saber onde parar. Você vai começar baixo, subir, e aí quando você chega nessa segunda mora de trás para frente, você sabe que aí você vai ter que abaixar para fazer o tsu ficar baixo. E aí você vai pronunciar vários e vários verbos de maneira correta, aplicando essa regra. Você não vai mais precisar aprender padrão por padrão dos verbos tsu. Você vai saber que toda vez que vier um verbo tsu, você vai pegar ele, pensar que a segunda mora de trás para frente vai ter a queda e que tsu vai ser baixo. Então toda vez que vier um verbo com tsu, tipo matsu, 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 a gente sabe que matsu só tem duas moras, que é o ma e o tsu. Então, quando a gente for ver, a segunda mora de trás para frente, coincidentemente vai ser o ma, que é a primeira mora. Ela é a primeira e também é a segunda última mora de trás para frente, entendeu? O ma vai ficar alto e o tsu vai ficar baixo. O tsu sempre tem que ficar baixo. Ma alto, tsu baixo. E esse padrão onde começa alto e termina baixo, a gente conhece como atamadaka. Esse atamadaka quer dizer que a cabeça é alta. Então, se você pronunciar esse verbo com rebangata, sendo flat, você vai estar pronunciando errado. Se você pronunciar ele como matsu, matsu, tá errado. Você tem que pronunciar ele como matsu, matsu, matsu. Isso vai servir também para um verbo também bem conhecido que é motsu. Se você for contar de trás para frente, a segunda mora de trás para frente vai ser o mo e coincidentemente também vai ser a primeira. Motsu, mo vai ser a segunda de trás para frente e o tsu vai ser a última mora, então o tsu vai ter que estar baixo. Então é motsu, não motsu. Um verbo bem interessante aqui, katsu, katsu, katsu. K vai ser a segunda mora de trás para frente, coincidentemente vai ser também a primeira, né? E o tsu vai ser baixo, então vai ser katsu e não katsu. Vou pegar um verbo bem maior, né, para você ver que essa regra vai se aplicar. Todas as regras que eu trouxe agora, os verbos eles só tem duas moras, então coincidentemente eles vão ser atamadaka. Eles vão começar alto e terminar baixo, porque o tsu vai ter que estar baixo e a segunda mora de trás para frente, que coincidentemente vai ser a primeira, ela vai ter que estar alta. Então, coincidentemente, todos os verbos que terminam com tsu e tem duas moras, eles vão ser atamadaka, eles vão começar alto e terminar baixo. Então toda vez que você vê um verbo que só tem duas moras e termina com tsu, atamadaka, vai seguir essa regra, vai ter que ter queda, ele não vai ter que ser sem acento, ele vai ter que ter acento, porque ele termina com tsu. Vamos ver um verbo que não tenha só duas moras, tenha 3 ou 4, e vamos ver onde vai acontecer a queda, para ver que não é toda vez que aparecer um verbo com tsu que ele vai ser atamadaka. Vai ter outros e outros tipos de padrões, mas depende do tanto de mora que ele tiver. O verbo com mais de duas moras é o verbo hanatsu, hanatsu, hanatsu. Ele tem 3 moras, ha, na e tsu. Então, quando a gente for contar de trás para frente, quem vai ser a segunda mora de trás para frente vai ser o na. Então, ele vai começar baixo, né, no ha, vai subir no na, porque tem que subir, né? E aí vai ter que descer no tsu. Então ele vai virar um nakadaka. Por que nakadaka? Porque o meio vai ser alto. O meio, no caso, é o na. O meio da palavra vai ser alto, então vai ser o nakadaka. E aí a gente vê que ele vai ter acento. Hanatsu, hanatsu. Se você falar hanatsu, você tá falando errado. Então não pode ser hanatsu, tem que ser hanatsu. Vou colocar aqui um verbo com 4 moras, né? Um verbo bem maior, mais do que 3. Tobitatsu, tobitatsu, tobitatsu. A gente vê que de trás pra frente, a segunda de trás pra frente, segunda mora de trás pra frente é o ta. E a última mora vai ser onde vai ficar baixo, que sempre vai ser o tsu, vai ficar baixo. Então o que vem antes vai estar alto, mas a primeira tem que estar baixo, porque a gente tem sempre uma regra, né, que diz que toda vez que a primeira começar baixa, a segunda vai ter que estar alta. E como vai ter que ter queda, e a queda não é na primeira, então a segunda tem que estar alta, entendeu? Tobitatsu, tobitatsu, tobitatsu. Não é tobitatsu, tobitatsu. Se você falar tobitatsu, você tá falando errado. Se você quiser conferir mais sobre esses verbos, né, que terminam com tsu, onde acontece a queda e tal, eu tenho uma aplicação aqui no site, vou colocar aqui o link aqui abaixo e algumas palavras.
Espero que vocês tentem, né, pesquisar essas palavras. Você pesquisa essa palavra e vê se ela tem queda ou não. Se ela não tiver queda, essa regra tá mentindo, mas eu acho que vai ter queda e que esse t vai ser baixo. Então, confira essas palavras que eu deixarei aqui na descrição e espero que vocês aprendam e possam pronunciar vários e vários verbos que terminam com t de forma correta. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe e comente. E mande para um amigo que você queira que ele mude drasticamente a pronúncia dele e que ele fale correto todos esses verbos que terminam com tsu. Então, se você gostou e quer que eu fale mais sobre essas dicas sobre verbos, comente que eu vou colocar outras e outras dicas. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E bye bye. Takahashi deshita.